Olá, moçada! Bem-vindos ao nosso curso de Planejamento Estratégico para o TRE de São Paulo. Para você que não me conhece, sou o professor Bruno Eduardo e juntos aqui estaremos em 2 vídeos aprendendo toda essa parte ali da resolução do TRE de São Paulo em relação ao planejamento estratégico. O que eu quero trazer para vocês também? Como essa primeira parte, vou trazer uma introdução, trazer ali um conceito mais geral, a gente vai falar um pouquinho também das orientações do CNJ, o que se aplica à Justiça Eleitoral e como foi se desenvolvendo, além também dos conceitos de quê? De planejamento, como é que funciona, como é que pega esses conceitos, afinal de contas, o que é planejar, tá ok? Então, já que a gente vai falar de planejamento, vem comigo aqui na tela, acompanha. Então, assunto de hoje, planejamento estratégico e, no caso do TRE de São Paulo, o seu plano ele foi definido pela Resolução 367 de 2016, trazendo o período de 2016 a 2021. Um contexto e breve resumo que vai trazer o quê? A nossa metodologia, o mapa estratégico, as perspectivas e os macrodesafios. Em outras palavras, é um plano que vai trazer um pouquinho de orientações já para o plano tático, tá ok? Apesar dele ser estratégico, o plano estratégico traz aquela coisa mais macro, tá certo? Por isso, macro desafios. Para depois já trazer orientações, as iniciativas para desenvolver o plano tático. Mas, professor, esse negócio de plano estratégico, tático, como é que é isso? Já já a gente vai chegar nos níveis estratégico, tático, operacional para você se situar melhor, tá ok? Mas vamos avançar mais pouco? Olha aqui na telinha, confere de novo. Para Lobato, o planejamento é uma função que determina um meio sistemático para tomada de decisões. Então, quando a gente pega aqui planejamento estratégico, o que eu tenho que ter em mente? Processo planejar, o que ele é, afinal de contas? É realizar um diagnóstico da situação atual para definir o que? Metas, objetivos e depois a gente poder fazer um plano. Mas com base nisso envolve um processo decisório. Como é que eu vou decidir fazer A em relação a B? Como é que eu vou decidir as metas a serem atingidas? Como é que eu vou decidir onde eu desejo chegar? Então, para Lobato aqui, acaba sendo isso. O planejamento ele vai auxiliar um processo decisório, tá ok? Mas volta na telinha que tem mais um pouco, olha lá. Visando garantir o sucesso da empresa em seu ambiente atual e futuro. Por que essa questão de atual e futuro? Primeiro ponto, eu estou decidindo hoje, por isso a gente vai situar a empresa. Estou decidindo hoje o que a gente vai fazer no futuro. Então, perfeitamente, diagnosticou a situação atual, tomou a decisão hoje e definiu metas, objetivos futuros. Perfeito? Volta na telinha, vamos aprofundar mais esse negócio de planejamento. Drucker, por sua vez, ao considerar o processo de tomada de decisões, hoje, assegura que o planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas a implicações futuras de decisões presentes, ou seja, decido hoje para o que vamos fazer. Ou seja, um dos problemas enfrentados pelos executivos que tomam decisões não é o que a empresa deve fazer no futuro, mas sim o que deve fazer hoje para estar preparada para as incertezas de amanhã. Percebam que eles estão falando praticamente as mesmas coisas. Decisões futuras, decisões hoje. Na verdade, o que é o planejamento? Quando a gente fala lá diagnosticar, eu faço um diagnóstico da situação atual com base no que já aconteceu, com base no passado. Perfeito. Quando a gente vai tomar uma decisão do que fazer no futuro, a decisão é hoje, realmente. Mas eu vou decidir hoje para o que fazer. Ou seja, eu decido hoje minhas metas, meus objetivos, meu plano, onde investir, onde não investir, o que fazer, o que não fazer. Então, o processo decisório realmente ele é hoje, mas ele vai fundamentar a base para o nosso futuro. Ele vai fundamentar os nossos objetivos. Ficou claro, então? Então, seja Lobato, seja Drucker, o que interessa é o quê? O que é planejar? É você se preparar hoje para situações futuras. Perfeito? Professor, o que isso tem a ver com o planejamento estratégico do TRE? Então, significa dizer o quê? Eles estão seguindo as orientações do CNJ, porque o CNJ já decidiu, agora eles têm que decidir como implementar, como fazer, o que fazer propriamente, quais são as metas a serem atingidas, qual missão, visão, essas coisas. Isso já está resolvido, mas eles vão tomar decisões hoje para o futuro. Perfeito? Volta na telinha de novo, olha lá. Avançando um pouquinho sobre esse conceito, então, destacado aqui alguns
algumas palavrinhas. O que é um planejamento? Processo sistemático, constante tomada de decisões. Ok. É um processo de interrelacionamento, ou seja, de ações interrelacionadas e interdependentes que visam ao alcance de objetivos estabelecidos. Processo de planejamento é muito mais importante que o seu produto final, ou seja, o plano. O processo em si, ele acaba tendo esse diagnóstico, processo decisório e assim por diante. Então, por que ele é mais importante? Porque envolve a dinâmica dos atores para enfrentamento dos problemas e reconhecimento das oportunidades e que pode gerar mudanças significativas no ambiente organizacional. Em outras palavras, seja o que for, processo sistemático de tomada de decisão. Certo, faço diagnóstico, decido o que fazer. Processo de ações interrelacionadas e interdependentes. A área de RH, por exemplo, é uma área como se fosse independente, interdependente, melhor. E tem lá a parte de TI, que é outra área interdependente, mas juntas essas duas áreas vão se relacionar para promover ali os objetivos, para alcançar os objetivos pretendidos, ok? Processo de planejamento é muito mais importante que esse plano. Por quê? Porque ele acaba envolvendo esses atores, os atores vão discutir, vão participar do processo decisório, vai ter o Comitê Gestor Estratégico aqui do TRE de São Paulo, para enfrentar os problemas e identificar as nossas oportunidades. Ou seja, não é só o plano, é muito mais que um plano, perfeito? Por trás dessa resolução, nós temos muito mais coisas envolvidas, tá ok? Então aqui só para dar um norte, abrir um pouquinho a nossa mente. Até aqui, acredito que é só aquela introdução para te dar base para as questõezinhas do TRE, tá ok? Volta na telinha de novo e vamos avançando mais um pouco. O planejamento, ele é dividido em 3 níveis. Nós estaremos tratando do nível estratégico, do planejamento estratégico. Mas, se vocês forem perceber, a resolução ela já traz orientações, ela traz um pouquinho de ações, tá ok? E o nível operacional, aqui embaixo, é um detalhamento das atividades. O plano estratégico não aborda isso daqui, não detalha as atividades, não vai trazer execução das atividades, tá ok? Mas é só para você se situar. Quando nós estamos falando de planejamento estratégico, acaba sendo uma coisa mais macro, tá ok? Definindo metas, objetivos a longo prazo, de 2016 a 2021, tá ok? Então vai trazendo todos esses, como é que se diz, essas ações, esses macro desafios, tá certo? Porém, você tem que pensar o seguinte, nós não estamos falando de áreas já especializadas, o que elas estão fazendo, mas é comum nos planejamentos estratégicos do judiciário já trazer um pouquinho a orientação para o tático. Isso é comum em qualquer planejamento estratégico. Traz os macros desafios e já traz as orientações, o que fazer. Aí lá cada área vai se desenvolvendo, perfeito? Então, no nosso planejamento estratégico do TRE de São Paulo, traz um pouquinho de ações. Vocês vão ver depois ali como é que se diz? Nos desafios, nos indicadores, nas determinações que é para serem feitas, perfeito? Volta na telinha de novo. Quando a gente fala de planejamento estratégico, significa que nós temos a missão, a visão, os valores. E é isso que eu acredito que na sua provinha vão cobrar. Ou seja, qual a missão do TRE? Ou então melhor, já que a FCC gosta de fazer aquela correlação, né? A coluna da esquerda com a coluna da direita. Então é muito comum fazer assim, ó. Relacione missão, visão, valores e do lado da direita eles acabam colocando o que é a missão do TRE, qual que é a visão do TRE, quais são os valores. A gente vai abordar isso aqui um pouquinho, porque eu acredito que essa é uma questãozinha que vai cair para vocês, então fiquem muito atentos a isso, perfeito? Volta na tela então de novo. E no caso do planejamento estratégico do TRE de São Paulo, nós temos um pouco de ações, mas não detalhadas, tá ok? Apenas ali os indicadores e as determinações. Então vamos ver como é que funciona? Olha aqui, ainda no nosso histórico. O primeiro ciclo de planejamento estratégico do TRE de São Paulo, inicialmente previsto para vigorar até 2014, foi definido pela Resolução 2013, 213, desculpe, e revisto pela Resolução 273, tá ok? Entretanto, para que a elaboração do novo plano estratégico não coincidisse com o período das eleições, de 2014, o referido ciclo foi prorrogado até 2015 pela Resolução 334. Então,
o que você vai ter em mente? A resolução de 2000, que era para vigorar até 2014, ela foi postergada para 2015, tá ok? Esse era o plano estratégico anterior. Então, até aqui, né? Perfeito. E agora nós estamos no plano estratégico de 2016 a 2021. Perfeito, então? Então, com base nisso, o que é que você vai ter que ter em mente? Vai que aborda na prova. Apesar que isso aqui, a Carlos Chagas, ela tem uma característica muito de considerar ali sequências, né? Assinale a opção correta, então isso é uma das opções. Assinale a incorreta, sequências de verdadeiros e falsos, tá ok? Ou comparar a coluna da direita com a da esquerda. Acredito que não vá cobrar em relação ao histórico o motivo por que foi prorrogada o planejamento estratégico anterior. Por que prorrogaram? Mas fique atento, prorrogaram para que não coincidisse ali com o período da eleição término, porque se terminasse nessa época, nós teríamos que já elaborar outro planejamento estratégico. Então, para que não ocorresse isso, eles prorrogaram até 2015 e o novo planejamento estratégico vai de 2016 até 2021. Perfeito, então? Então, essa que são as características. Se perguntar o motivo da prorrogação, você já sabe, para não coincidir com o período eleitoral. Perfeito? Volta na telinha de novo e vamos avançando mais um pouco. Olha lá, como eu falei para vocês, a gente vai abordar um pouquinho de missão, visão e valores. Isso eu acredito que vai cair na sua provinha. Então, você fica bem esperto, fica bem atento, porque é uma questãozinha de graça. Acredito que a outra questãozinha, no decorrer do curso, a gente vai abordar. A outra questãozinha deve ser em relação a quem? A ferramenta do Balance Scorecard adaptada pelo TRE de São Paulo, tá ok? Então, acredito que a próxima questão sim seria essa. Mas uma questão simples, fácil e 99% de probabilidade que caia na sua prova. Por quê? Porque ao fazer questões dos outros TREs, eu percebi que eles foram abordando justamente isso. Missão, visão, valores, tá ok? Então fique esperto com isso daí. Volta aqui na tela e vamos abordar qual que é a missão. A missão é uma razão de ser da organização. Deixa eu colocar aqui embaixo. É a nossa razão de ser. A visão é onde se deseja chegar. Vamos colocar assim, destino pretendido, tá ok? Perfeito. Os valores são princípios. Princípios que norteiam as ações da empresa, né? Então, princípios norteadores. Opa. Então, princípios ali que norteiam, acentuei o P, não dá, né? Pronto. Princípios que norteiam as atividades da empresa. Então, como eu falei para vocês que na sua provinha deve cair uma coisa parecida, correlacionar a coluna da esquerda com a da direita ou ir bem direto assim na lata, ó. Corresponde à missão, corresponde à visão, corresponde aos valores. Isso é bem provável. Então, vamos ver qual que é a missão do TRE de São Paulo? Volta na telinha de novo, olha lá. A missão do TRE de São Paulo é garantir a legitimação do processo eleitoral, garantir a legitimidade do processo eleitoral. Por que que o TRE existe? Para garantir a legitimidade do processo eleitoral. Ficou claro, então? Mas onde que o TRE deseja chegar? Essa visão ela pode ser atualizada conforme o tempo, mas onde ele deseja chegar? No período de 2016, quer dizer, de 2016 a 2021. Ele pretende consolidar a credibilidade da Justiça Eleitoral, especialmente em relação à efetividade, transparência e segurança. Ou seja, ele quer consolidar essa credibilidade com o seu cliente, com o seu público, a sociedade. Além da sociedade, também com os candidatos, já que a Justiça Eleitoral, tá ok? Então, garantir, missão, consolidar essa credibilidade, a nossa visão, com base em princípios. Quais são esses princípios? Que são os valores que norteiam as atividades do próprio TRE. A ética,
a transparência, o comprometimento, a acessibilidade, modernidade e responsabilidade social. Ou seja, os princípios norteadores do TRE são quem? São os nossos valores. Aí vai trazer ética, compromisso, transparência, aquela questão toda. O que você vai ter que ter em mente aqui, ó? Razão de ser do TRE de São Paulo é garantir a legitimidade do processo eleitoral. Ou seja, você já fica isso. Para que o TRE existe? Para garantir a legitimidade do processo eleitoral. Aí você vai memorizar, é só você lembrar disso daqui, é a razão de ser da organização. Perfeito? Visão, aonde que ele deseja chegar? Então ele tem a ver com o seu público. O seu público é a sociedade, o eleitor, e também é quem? O candidato. Então, para ter esse atendimento ao seu público, consolidar credibilidade junto aos eleitores e aos candidatos, especialmente quanto à efetividade. Efetividade significa garantir a satisfação dos usuários. Quando quando o candidato perde a eleição, mas tudo bem, eu perdi a eleição, mas eu verifiquei que na prestação de contas, realmente eu não ia ganhar. Eu percebi que o sistema eleitoral ele é seguro. Então, mesmo que o candidato seja derrotado nas urnas, ele tem que se sentir satisfeito com os resultados, mediante o quê? Transparência, mediante prestação de contas, mediante também a nossa segurança da informação. Percebeu então? Então, onde nós desejamos chegar? Desejamos chegar numa credibilidade, ok? Agora, os valores ética, cumprir as normas, tá ok? Comportamento ético, transparência, prestar contas, né? Comprometimento, compromisso com o eleitorado, com os candidatos, ok? A acessibilidade, todas as pessoas têm que ter direito à justiça eleitoral, direito ao acesso à justiça eleitoral na hora de votar. Então, pensando ali em dia de eleição, né? O que a justiça eleitoral tem que garantir? O cadeirante, o deficiente visual, nem deficiência, né? É um portador de necessidade, aquele que tem problema de visão, de audição, seja o que for, ele tem que ter acessibilidade ao voto, tá ok? E o candidato, a mesma coisa. Ele pode se candidatar, então ele tem que ter acesso, sejam às estruturas do TRE de São Paulo, seja também aos recursos que eles oferecem. Modernidade. Se a gente for perceber, o TRE, a justiça eleitoral como um todo, já é moderna. Voto eletrônico, voto ali com digital, para evitar o quê? Alguém votar no lugar com documento, falsificado e assim por diante. Então, nós estamos utilizando a modernidade. Aí entra a segurança da informação também. Mas, enfim, responsabilidade social. Então, prestar contas à sociedade, uma responsabilidade com ela, garantir com que ela tenha acesso, tudo. Responsabilidade com a sociedade como um todo, perfeito? São os nossos valores, são os nossos princípios que norteiam as atividades do TRE de São Paulo. Fechou então? Questãozinha bem provável de cair na sua prova, então fique esperto com isso daqui. Sempre lembrem-se que é uma missão, visão e valores, ok? Mas volta na tela que ainda não acabou não. Olha só. O plano, vou separar aqui, ele também traz, conforme eu falei ali, ó, os macro desafios são uma coisa de planejamento estratégico, uma coisa mais macro, tá ok? Correspondendo aos objetivos estratégicos do tribunal, estão alinhados à estratégia nacional definida pelo CNJ. Indicadores para mensurar, para avaliar, tá ok? Até as metas, se a gente está atingindo ou não, indicadores e as iniciativas. É aqui que eu paro em relação a quase entrar no planejamento tático. Quando a gente coloca iniciativas estratégicas, é dali que vem as orientações para o plano tático e depois para o plano operacional. Tá ok? Então, trouxe os macro desafios estratégico, trouxe ali os indicadores para mensurar os resultados, saber futuramente se cumpriu, se não cumpriu, se mantém, se não mantém, auxiliando o processo decisório e também as iniciativas estratégicas, o que é que nós vamos fazer. Agora, a iniciativa estratégica não está detalhada, porque a gente vai ver no plano estratégico do TRE de São Paulo que tem a área, tem o responsável que vai desenvolver aquilo, mas já coloca assim, qual que é a iniciativa, quem que vai fazer. Perfeito, então? Então, com base nisso, são as orientações para o plano tático. Se perguntar na sua provinha isso,
O plano estratégico traz orientações ao plano tático por meio das iniciativas estratégicas. Perfeito. Item correto. Ficou claro, então? Então, a Carlos Chagas tem essa coisa também, julgue verdadeiro e falso, né? Depois vem uma sequência lá, estão verdadeiros os itens tais, tais e tais. Então, ó, para esse tipo de questão, já pode perguntar o histórico, por que prorrogaram, tá ok? Já pode perguntar os assuntos, o que é uma missão, o que é uma visão, trazendo ali uma série de itens para você julgar no final se está verdadeiro ou está falso e definir a sequência ali, tá ok? Mas volta aqui na telinha que tem mais coisa, não acabou ainda não. Olha só. Então, com base nisso, o que eu trouxe para vocês também? Esse é o plano do CNJ, tá ok? O plano do CNJ é de 2015 a 2020. Percebam que o do TRE de São Paulo, cuidado para não confundir, é de 2016 até 2021, tá ok? Só não confunda com o do CNJ. Aqui, como a tela está bem colorida, então, quando tiver na cor cinza, aqui ó, aplica-se a todos os tribunais, tá ok? Quando tiver no amarelinho, aplica-se somente à Justiça Eleitoral, tá ok? Então, olha só, quais são os macro desafios, quais são as iniciativas, o que traz lá que o TRE de São Paulo vai fazer? Vai garantir o direito garantia dos direitos de cidadania, tá ok? Então isso aqui ele já está atingindo lá a sociedade, está lá no topo, tá ok? Com base em quê? Com os recursos que ele traz para a gente. Então, o que ele traz? Ó, de recursos, melhoria da gestão de pessoas, área de RH, aperfeiçoamento da gestão de custo, área ali de planejamento, orçamento, a instituição de governança judiciária e melhoria da infraestrutura e governança de tecnologia da informação e comunicação. Então, o mapa estratégico do TRE de São Paulo traz isso daqui na base, traz isso daqui no topo e traz o que no meio, que são os processos internos. Combate à corrupção, celeridade, produtividade, que mais? Agora tem que procurar ou cinza ou amarelo, fortalecimento da segurança do processo eleitoral. Então, esse aqui é o mapa estratégico do CNJ para toda a justiça, todo o judiciário, tá ok? Por exemplo, eu trabalho na Justiça Militar da União, então nesse sentido, nós usamos isso aqui como base, aí eu vamos aplicar isso daqui também, Justiça Criminal, o que mais? Olha só, e os cinzas também, tá ok? Que cinza aplica-se a todos os segmentos. E lá no topo, garantia dos direitos à cidadania. Então, perfeito. Esse daqui já praticamente alinhou quais são os desafios, quais são os macro desafios para a Justiça Eleitoral, quais são as iniciativas, tem que ser com base em quê? São nesses que eu destaquei, tá ok? Quer ver? Vamos fazer uma separação? Volta aqui na telinha de novo, olha só. Aí eu vou destacar para vocês somente o que é para aplicar para o TRE de São Paulo, tá ok? Então, ó, melhoria da infraestrutura e governança, instituição da governança, aperfeiçoamento da gestão de custos, melhoria da gestão de pessoas. Professor, onde é que está isso? Está aqui, ó. Olha lá, gestão de pessoas, custos, governança, infraestrutura e governança, tá ok? Então, eu poderia associar isso daqui, a gente vai ver depois, com os recursos. Perfeito? É a base. Agora, olha só que interessante. Nós temos 3 aqui que também é para a Justiça Eleitoral. Quais são eles? Está aqui, ó. Fortalecimento do processo eleitoral. Que mais? Produtividade, celeridade, produtividade, combate à corrupção. Na sua provinha, vai que questione isso, né? Então, vamos colocar aqui, ó. A celeridade, produtividade, combate à corrupção, fortalecimento ali do processo eleitoral. Não foi isso que ele trouxe para a gente? Então, olha aí, 3 itens para a Justiça Eleitoral. Tá ok? Então, nesse sentido, esses que eu acabei de destacar serão considerados processos internos. Lembrando que é o que eu coloquei em amarelo. Então, isso aqui, ó, vou riscar, vou riscar, vou riscar e vou riscar, tá ok? É só o que está em destaque.
E lá no finalzinho, lá a gente tem o quê? O nosso cliente, né? Então, tá aqui, ó. O cliente, a gente vai ver que ele não tá com cara de cliente. É o nosso quê? A nossa sociedade. Porque o Balance Scorecard que o TRE de São Paulo adotou, ele foi adaptado. Ele não traz aquela perspectiva financeira, que mais? Crescimento e desenvolvimento, processo externo ele trouxe, que mais? Cliente, eu não trouxe a palavrinha cliente, mas ele trouxe lá. Nós temos ali os nossos recursos associados ao financeiro, nós temos os processos internos, nós temos a sociedade associada ao cliente. Então, ele traz um pouquinho adaptado. Perfeito? Então, esses que nós acabamos de destacar na telinha são os macro desafios para o TRE de São Paulo. Perfeito? Com base na ferramenta chamada Balance Scorecard. Nós vamos tratar o que é esse tal de Balance Scorecard. Aqui é só para você ter em mente o que o TRE de São Paulo recebeu do CNJ, porque você viu ali, já estava definido pelo CNJ, o que o TRE de São Paulo, com base em orientação do CNJ, deve fazer. Deve fazer isso, ponto. Ou seja, Ctrl+C, Ctrl+V, agora vamos colocar aqui as nossas iniciativas. Como é que a gente vai fazer isso? Tá certo? Então, volta na telinha aqui de novo, olha só. Então, com base nisso daqui que eu destaquei para vocês, que é aqui a orientação do CNJ, esse mapa estratégico é do CNJ, cuidado para não confundir, tá ok? Isso aqui é para todo o judiciário. Aí, com base nisso, ele trouxe para a gente, então, ó, os macro desafios, tá ok? Com base nesses macro desafios é que nós vamos detalhar as iniciativas estratégicas do TRE de São Paulo. Aí vai ser um outro mapa estratégico, mas com seus anexos, tá ok? Então a gente vai tratar sobre isso, depois a gente fala um pouquinho. Mas olha só, quem é que faz parte do Comitê Estratégico do TRE de São Paulo? As áreas responsáveis justamente por isso daqui, ó. A área como se fosse a autoridade máxima, abaixo do presidente do TRE de São Paulo, então nós temos que envolver a diretoria geral, tá ok? E as outras áreas relacionadas, por exemplo, já que ele quer ali celeridade, combate à corrupção e improbidade administrativa, por exemplo, quem é que vai olhar isso? Normalmente, ó, Secretaria de Controle Interno, Assessoria Jurídica, Corregedoria, tá ok? Então, relacionado ali às iniciativas. O que mais? Envolve custos também, não envolve? Parte de TI, então, ó, planejamento. Que mais? Ó, materiais, que envolve custo. Que mais? Serviços, orçamento e finanças. Envolve também a questão de celeridade, não foi isso? Ó, a gente pode ver, ó, gestão de pessoas. Vamos já pegar aqui, ó, gestão de pessoas. Está aqui, ó, gestor de pessoas. Que mais que a gente tem, ó? A parte de TI, a parte lá em cima, ó, de garantia de direitos, aquela coisa toda. Então, parte de TI, está aqui, ó, direito, Secretaria Judiciária, controle interno, comunicação, que tem que relacionar com a sociedade, em outras palavras. Acredito que, na lata, sim, perguntar quem é que compõe o comitê gestor, acredito que não caia, mas não quer dizer que não vai cair. Acredito que há uma pequena probabilidade de cair, e aí você vai ter que lembrar quais são as nossas unidades, quais são os setores que fazem parte do comitê, tá ok? Então, tá aqui os setores para vocês. Dê uma lida, vai revisando de novo, dá uma outra lida, revisa de novo, dá uma lida. Semana da prova, dá uma lidinha, só dá uma lida assim, assiste o vídeo, né? Dá aquela lida básica, só para você ter em mente o quê? Você ter em mente que esses nomes podem cair. Quando a gente lê, a gente lembra na hora da prova. Se você repetir esse processo, deixar ali bem tinindo em véspera de prova, perfeito. Você vai lembrar ali, isso aqui isso aqui eu não lembro, então isso aqui não faz parte, tá ok? Mas dá uma atenção também. Não perca muito tempo, mas dê uma atenção, como se fossem leituras pequenas, rápidas, durante uma vez por semana. Leiturinha rápida. Pronto, acabou. Agora volta aqui na telinha, que eu quero já adiantar o próximo bloco. Volta aqui, acompanha. Aqui é como que o TRE de São Paulo adotou a ferramenta do Balance Scorecard. A gente vai detalhar o Balance Scorecard já, mas na elaboração do plano utilizou-se o Balance Scorecard. Ele, na sua essência, ele adota recursos financeiros, perspectivas, né? Perspectiva financeira,
que mais? Deixa eu colocar aqui no plural, que é perspectiva financeira, perspectiva dos processos internos, deixar aqui internos, tá ok? O que mais? Perspectiva do crescimento, deixa eu colocar já o cliente, perspectiva do cliente e também do crescimento e desenvolvimento. Vou abreviar aqui. Percebam que recursos, tá aqui, ó, financeiro. Processo interno, tá aqui. Sociedade, tá aqui. O que ele não colocou? Ó? Crescimento e desenvolvimento. Então, o TRE de São Paulo adotou a ferramenta do Balance Scorecard sob 3 perspectivas e não 4. Então, fique atento, que eles podem confundi-los, tá ok? Como ele já detalhou que adotou o Balance Scorecard, e Balance Scorecard é uma questãozinha habitual em provas, tá ok? Quando envolve planejamento estratégico, então já fica atento aí, tá ok? Não vacila, não. Quais são as 3 perspectivas e não 4? Perspectiva da sociedade associada ao cliente, processos internos, como executar as coisas, tá ok? E também os nossos recursos associados ao financeiro. Ficou claro então? Então, já fique em mente, essa é a outra questãozinha muito provável de cair também na sua prova. Qual que era a primeira mesmo? Missão, visão, valores, tentando associar, ou então julgando os itens, verificando ali no final o que é verdadeiro, o que é falso, e também o que? As perspectivas do Balance Scorecard. Outra questãozinha muito possível de cair na sua prova. Essas 2 questões, fiquem atentos com elas. No finalzinho a gente vai fazer um pouquinho de exercícios, mas maior probabilidade de cair são elas. Perfeito? Então, eu vou fazer uma pausa para um cafezinho e voltamos daqui a pouco. Então, a gente encerra esse primeiro bloco e eu volto já já. Até mais!